Olá pessoal, meu nome é Suzeli Veloso, sou professora de Direito Público e nós iremos trabalhar com a Lei 8.112, que é o regime jurídico do servidor público da União, de suas autarquias e fundações. E para quem já estuda, para concurso público, sabe que essa norma é uma norma que constantemente, frequentemente, ela é cobrada nos concursos públicos de âmbito federal e basicamente, é um assunto que todos nós temos que ter já totalmente memorizado, é um assunto que sempre aparece, que não se pode mais dar ao luxo de errar nenhuma questão de 8.112, seja nas provas aplicadas para órgãos ou entidades de âmbito federal. Só que antes da gente falar em 8.112, em artigo, e começar diretamente na lei mesmo, vamos, de uma forma bem rápida, fazer um pequeno comentário sobre ela. Então, vamos colocar aqui Lei 8.112, que é o objeto do nosso estudo, 8.112/90, e esta lei representa o que a gente chama de regime jurídico do servidor civil, ou seja, não se aplica aos servidores militares, aos militares. Servidor civil da União, suas autarquias e fundações públicas. Então, apesar de sequer entrar na lei, na verdade verdadeira, esse aqui é o artigo 1º e é da Lei 8.112, que é o artigo que define qual é o objeto da Lei 8.112. Regime jurídico dos servidores civis da União. Mais uma vez eu destaco o fato de que os militares não são regidos por essa lei. Militar, policiais militares, bombeiros são regidos por estatuto próprio. Essa lei se aplica exclusivamente ao servidor civil da União, ou seja, de âmbito federal, autarquias federais e fundações públicas federais. Pessoal, lembre-se de um detalhe, essa lei, quando a gente fala regime jurídico é um conjunto de normas. É como se a gente falasse que a Lei 8.112 traz um conjunto de normas que vão reger o servidor civil da União, de órgãos da União, das autarquias federais e fundações públicas federais. De modo que esta lei vai se aplicar a todo e qualquer agente público que exerça função em órgãos da União, nas autarquias federais e fundações públicas. A título de exemplo, órgãos federais, Polícia Federal, ministérios, tribunais superiores, Câmara dos Deputados, Senado Federal, órgãos de âmbito federal, autarquias federais, tipo INCRA, tipo Bacen, Banco Central, INSS. Então, quem entra via concurso público numa autarquia federal vai ser regido pela Lei 8.112 e para aqueles que são agentes públicos de fundações públicas, como, por exemplo, a FUNAI, a Fundação Universidade de Brasília, enfim, todos os agentes que ingressam em órgãos federais, autarquias e fundações públicas federais serão regidos pela Lei 8.112, que é o regime jurídico do servidor civil da União, autarquias e fundações. E, se a gente, através do artigo 1º, definiu que esse regime jurídico, esse conjunto de normas se aplica aos servidores de órgãos da União, das autarquias e fundações, logo estão excluídos do regime da 8.112, primeiro, servidores de outras esferas, ou seja, servidores estaduais, distritais e municipais. Eles estão fora da aplicabilidade da Lei 8.112. Cada estado, o DF e os municípios têm lei própria para reger os seus servidores públicos, de modo que a 8.112 ela não se aplica a servidores estaduais, distritais e muito menos municipais. Também não vão entrar na lei, obviamente, nós já comentamos, os militares. Então, os agentes públicos na qualidade de militares não são regidos pela 8.112, têm estatuto próprio. Também não serão regidos pela lei os empregados públicos que pertencem às empresas públicas e sociedades de economia mista. Por exemplo, empresa pública, Correios, Caixa Econômica, Sociedade de Economia Mista, Banco do Brasil, Petrobras. Esses agentes que são, no caso, empregados públicos, serão regidos por CLT, não se submetem ao regime da 8.112. Então, esse é o primeiro passo. Entender onde é que a gente aplica a lei, para quais agentes públicos a lei, ela vai ser o regime jurídico, vai ser o conjunto de normas que regula as categorias e quais categorias não são regidas pela Lei 8.112. E, pessoal, lembre-se de um detalhe importante, ok? Via de regra, tá? Essa lei tem uma aplicabilidade
que é apenas para servidores civis da União, autarquias e fundações, excluindo o servidor estadual, distrital, municipal, os militares, os empregados públicos e empregados públicos de sociedade de economia mista e de empresas públicas. Eles estão excluídos desse regime. E essa norma, a Lei 8.112, ela serve para reger, como nós já comentamos, o servidor público, né, da União, autarquias e fundações. Só que para ostentar a qualidade de servidor, é necessário ocupar um cargo público. Cargo é o lugar que o servidor ocupa dentro da administração. Cargo é o lugar do servidor dentro da administração. Esse cargo público pode ser cargo efetivo, então vamos colocar aqui, ou cargo em comissão. Então, vamos trocar aqui. Efetivo, cargo efetivo ou cargo em comissão. Lembrando-se que cargos em comissão são aqueles de livre nomeação e exoneração, livremente nomeados, livremente exonerados, e o cargo efetivo é ocupado por aquele que se submeteu a um concurso público de provas ou de provas e títulos. Se você me perguntar, professora, 8.112 se aplica ao servidor público? Sim. Servidor ocupante de cargo em comissão ou servidor ocupante de um cargo efetivo? Na verdade verdadeira, os dois. Só que a Lei 8.112 ela vai se ater principalmente ao servidor ocupante de cargo efetivo, o que não exclui os servidores comissionados. Alguns artigos da 8.112, obviamente nem todos, mas alguns artigos da 8.112 sim são aplicáveis aos servidores em comissão. Então, por exemplo, nomeação. Está expresso no 8.112 que a nomeação é a forma de provimento que pode se dar para cargo efetivo ou cargo em comissão. Então, se você me perguntar, a Lei 8.112, ela é aplicada também para os servidores comissionados? Sim, não na sua integralidade, não na sua essência, mas alguns artigos da 8.112, eles são aplicados mesmo ao servidor em comissão. Já tivemos isso em provas recentes e os alunos acabaram errando, entendendo que 8.112 seria exclusivo para o servidor efetivo, que é aquele que faz concurso. Não necessariamente. Lá na parte das penalidades, também nós temos de forma clara a aplicação da 8.112 para os comissionados. Uma das penalidades previstas na Lei 8.112, lá no finalzinho, lá no regime disciplinar, é a destituição do cargo em comissão. Ser destituído do cargo em comissão é uma penalidade. Então, se você me perguntar, também se aplica 8.112 aos servidores comissionados? Sim. Mas ela está voltada principalmente para o servidor efetivo. Em alguns momentos, a aplicabilidade dela sobre os servidores comissionados, ok? Porém, vamos nos ater àquilo que nos interessa, que é a aplicação da 8.112 para um cargo efetivo. Então, a 8.112 tem como foco principal o regime, né, do servidor civil, da União, autarquias e fundações, principalmente para aqueles que são, né, na sua essência, ela é voltada para aqueles que ocupam cargo efetivo. E nós comentamos já, né, que para ocupar um cargo efetivo, inicialmente, né, o primeiro passo é a submissão a um concurso público. Então, a 8.112, ela vai regular as formas de ingresso, como é que eu faço para ocupar um cargo efetivo, como é que vai ser feito esse concurso, qual é a validade do concurso, qual se é possível a prorrogação, as normas de um concurso estão definidas aonde, as regras de um concurso público, elas estão ali previstas no 8.112. Depois, né, do concurso público, a gente sabe que o próximo passo é a nomeação. Então, nomeação, que é o ato administrativo em que a administração designa o aprovado no concurso para poder ocupar um cargo público. A gente vai ver isso com calma. Mas esse é o segundo passo depois que é realizada a prova do concurso. Para os aprovados, nasce o direito à nomeação. Depois que o candidato é nomeado, vem aí uma outra fase, que é justamente a investidura num cargo público que se dá através da posse. Depois da posse, vem a hora do servidor entrar em exercício, passar a exercer efetivamente as suas atribuições. Com o exercício, começa a contagem de um período de avaliação do servidor, chamado estágio probatório, que é aquele período em que o servidor passa a ser avaliado sobre suas capacidades para preencher aquele cargo, para exercer as atribuições daquele cargo público. Uma vez sendo habilitado no estágio probatório, o servidor adquire a estabilidade.
só perdendo o cargo em algumas hipóteses previstas na lei e na Constituição. Então, visualize que a 8.112, a primeira parte dela, a gente chama de parte básica da lei, ela vai definir as regras de ingresso na administração pública para quem deseja ocupar um cargo público efetivo. Vai ter que se submeter a concurso, depois nós temos a nomeação, a posse, o exercício, e aí começa a avaliação do servidor, que é o que a gente chama de estágio probatório para fins de aquisição da estabilidade. Essa é a primeira parte da lei. Inclusive, a lei define no seu artigo 3º o que é cargo público. Cargo público é o conjunto de atribuições que são cometidas a um servidor dentro da estrutura organizacional da administração pública, ou seja, define o que é cargo e depois as regras de ingresso nesse cargo público efetivo. Então, visualize que essa lei ela traz o passo a passo para você entrar dentro da administração, mais precisamente para ocupar um cargo efetivo, como é que é a posse, qual é a nomeação, quais são os requisitos, e aí depois ela vem definindo outros parâmetros, formas de provimento, formas de vacância, deslocamento de servidor, substituição, direitos e vantagens, gratificações adicionais, tudo aquilo que é devido para um servidor público ocupante de cargo público. Mais precisamente para aquele que vai ocupar cargo efetivo, não deixando também de tratar em alguns momentos daqueles que irão ocupar cargo em comissão. Então essa é uma introdução bastante interessante. Se você puder, coloque isso aqui no seu caderno, esses esqueminhas. Então 8.112 é o regime jurídico do servidor. Para ser servidor tem que ocupar cargo público. Pode ser cargo em comissão ou cargo efetivo. Cargo efetivo é o que depende de concurso e que te faz adquirir a estabilidade, conforme o caso. Cargo em comissão é aquele de livre nomeação e exoneração. Em ambos os casos, nós temos a previsão no 8.112. Mas a lei se atém muito mais àquele que vai ocupar cargo efetivo e a primeira parte da lei é definindo as regras de ingresso na administração para ocupar um cargo efetivo. Joia. A quem interessar, se precisar de algum apoio, de algum outro material de apoio, fique à vontade. Eu vou deixar bem aqui no cantinho rapidinho, anote aí o e-mail, se houver necessidade de mais algum tipo de explicação inicial aí, alguns conceitos básicos, autarquia, fundação, empresa pública, fique à vontade. Ok? Suzeli_Veloso@hotmail.com. E vamos trabalhar com a lei? Vamos começar com os nossos esquemas? Vamos trabalhar aí com o conteúdo da lei, as regras de ingresso, essa parte bem básica, essa parte inicial. Inclusive, a gente foi mesclando com alguns exercícios para que pudéssemos visualizar aí o conteúdo da lei. Então, ok. Lei 8.112 de 90, que é o regime jurídico do servidor, e destaquei aqui o primeiro artigo da lei, e que também é o título e objeto da lei. Lembrando-se que regime jurídico é conjunto de normas dos servidores públicos civis da União, suas autarquias e fundações. E aí destacamos a aplicabilidade da lei, que inclusive já comentamos, que 8.112 é aplicada a todos os servidores civis da União, de órgãos, autarquias e fundações públicas da União. E, com base nisso, estão fora da aplicabilidade da lei servidores civis estaduais, municipais e do DF, os agentes que atuam nas empresas públicas e sociedade de economia mista, que são os empregados públicos. Exemplo, quem trabalha na Caixa, Banco do Brasil, que são regidos por CLT, e os militares, que possuem estatuto próprio. E, de cara, a gente já vai dar uma olhadinha como é que esse assunto foi cobrado em prova. E aí vem uma prova aplicada em 2013, para um técnico judiciário e perguntou assim: a Lei 8.112 aplica-se, letra A, aos servidores temporários? Não, pessoal, o temporário é regido por contrato, é definido em lei própria. Aos servidores públicos efetivos do DF? Não, porque no âmbito do DF existe lei própria para regular os seus servidores, 8.112 só para servidores da União. Os militares também não, servidores de empresas públicas também não, porque nós comentamos que lá nós temos agentes públicos na qualidade de empregados regidos por CLT, e os servidores públicos das autarquias, sim, autarquias federais são regidos por 8.112. Então, letra E é o item correto, isso aqui foi só para a gente colocar em prática aquilo que a gente já comentou, ok? Regras de ingresso na administração pública para o servidor efetivo. Faça uma correção aqui, tá? Da União. Servidor efetivo da União e não do DF. Pode fazer aí o corte. Primeira regra de ingresso é o concurso público. E a Lei 8.112, ela traz as características do concurso público. Muitas dessas características todos nós já conhecemos, porque além de constar no 8.112, também está na Constituição Federal. A primeira regra é que o concurso público será de provas e títulos. Pessoal, não é permitida a aplicação de provas de concurso público apenas pela análise de títulos. O que são títulos? Currículos, certificados, experiência, livros, teses.
Títulos são apenas, só podem ser cobrados se também for aplicada juntamente com a análise dos títulos uma prova. Provas ou provas e títulos. Lembrando-se que os títulos têm um caráter apenas classificatório, nunca caráter eliminatório. Ou melhora a posição do candidato, ou então deixa como está. Provas ou provas e títulos, jamais análise apenas de títulos, entrevistas, vira e mexe, isso aí cai em prova. Segunda regra prevista na Lei 8.112 sobre concursos públicos é que as regras de um concurso devem estar previstas em um edital, que é a norma, né, de um concurso interno de concurso público, publicado no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação. Cuidado aí com esse E aqui que está expresso na lei. Então, por uma determinada banca, que agora realmente não me recordo, destacou em prova esse artigo da lei e trocou o E pelo OU, e foi exatamente apenas isso que tornou a questão errada. Tem que ser nos dois. O edital de um concurso público que prevendo suas regras, devem ser publicadas em Diário Oficial da União, no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação. Na prática, basicamente, isso não acontece. Ele sai no Diário Oficial da União, mas geralmente ele não sai em jornal de grande circulação, mas para fins de prova, você tem que colocar que o item está correto em um e outro, nos dois, e não um ou outro, ok? O concurso terá, terceira regra, é aquela que diz que o concurso terá validade de até 2 anos, todos nós já conhecemos isso aí, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Tá. Até 2 anos, cuidado com 2 anos, a gente sabe que o concurso terá uma validade que pode ser de até 2 anos, pode ser de 6 meses, pode ser de 1 ano, pode ser de 1 ano e meio, não podendo ultrapassar 2 anos, prorrogado uma única vez e por igual período. Então, se o edital prevê a validade por 1 ano, é possível prorrogá-lo por mais 1 ano, 6 meses ou por mais 6 meses. Cuidado também com um detalhe básico, ó. A prorrogação é sempre um ato discricionário. A prorrogação é sempre discricionária. O que significa que a prorrogação é discricionária? Discricionária é um termo que em direito administrativo significa liberdade de escolha. Então, é livre ao administrador prorrogar ou não o concurso público. De modo que o primeiro prazo, por exemplo, concurso público vai ter validade por 1 ano. Podendo ser prorrogado por mais 1 ano. Então, essa prorrogação é discricionária. Há uma liberdade de escolha do administrador entre prorrogar ou decidir em não prorrogar. Visualize que, mesmo que esteja no edital, o concurso público terá validade de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, mesmo que esteja expresso no edital, continua sendo discricionária a prorrogação. O que eu quero dizer? Que depois de ultrapassado 1 ano, a autoridade administrativa, né, o órgão responsável pelo concurso, pode prorrogar ou não. Ah, mas está no edital, tem que prorrogar? Não, não tem que prorrogar. Pode ser que mesmo estando no edital, a autoridade competente, depois de 1 ano, verifique que não há mais necessidade de prorrogar, todos os aprovados já foram nomeados, não há necessidade mais de convocação e simplesmente não efetuar a prorrogação. Ela é sempre ato discricionário, ok? A prorrogação do concurso é sempre ato discricionário. Mais um destaque eu coloquei aqui, que esse prazo de validade só começa a contar a partir da homologação do concurso. Então, depois que o concurso é realizado, depois que são julgados os recursos, depois que sai o gabarito definitivo, aí sim é feita a homologação do concurso. Homologar é confirmar a legitimidade e a correção e a lisura do concurso. Então, depois realizam-se as provas, corrigem as provas através da definição do gabarito preliminar, aguarda-se prazo para recurso, corrigem-se os recursos e depois que não há possibilidade de mais nenhum recurso, o concurso público é homologado. Então, é a partir daí que começa a contagem do prazo de validade. Não é da data em que é realizada a prova, e sim da data em que o concurso ele é homologado pela autoridade competente. Isso pode demorar um pouco. Nós tivemos casos no âmbito do Distrito Federal em que, na verdade, foi uma autarquia que demorou quase 1 ano para homologar o concurso, de modo que a prova foi aplicada, mais precisamente, em novembro de 2011, e esse concurso só foi homologado praticamente 1 ano após, outubro de 2012, por aí. Quer dizer, então, só a partir de outubro de 2012 é que começou a contar a validade do concurso público. Portanto, cuidado com esses detalhes, que eles são extremamente importantes, ok? Avançando. Atenção, e nós já comentamos, eu já dei um comentado isso aqui. Mesmo que o edital preveja a prorrogação do concurso, a administração pública não é obrigada a prorrogá-lo.
Mesmo previsto no edital, a prorrogação é ato discricionário da administração pública. Destaque isso aí no seu material. Ou seja, trata-se de uma escolha da administração. Se achar conveniente e oportuno, a administração prorrogará o concurso. Mas se entender que não é oportuno ou conveniente, a administração pode decidir por não prorrogá-lo. Mesmo estando previsto no edital, é sempre um ato discricionário, é sempre livre a administração prorrogar ou não o concurso público. Anota aí. E aí eu destaquei, porque isso aqui cai muito em prova, que no concurso público de âmbito federal, a Lei 8.112 determina a reserva de até 20% das vagas para os portadores de deficiência. Pessoal, detalhe, prova, vamos trabalhar com prova. Cuidado, todo e qualquer concurso público vai reservar vagas para deficientes? Não. Só se houver compatibilidade com as atribuições do cargo. Então, por exemplo, Polícia Militar do Distrito Federal, para o cargo de soldado, não reservou nenhuma vaga para deficiente, entendendo que não há compatibilidade do exercício daquela função, daquela atribuição de soldado, com quem é portador de deficiência. Então, a lei determina a reserva de vaga desde que haja compatibilidade entre o deficiente e as atribuições do cargo. Se houver compatibilidade, podem ser reservadas até 20% das vagas. Cuidado! Existe um decreto, que é o decreto da inclusão, que determina que no mínimo 5% das vagas sejam destinadas a portadores de deficiência. Mas eu quero que você tome cuidado com isso. Esse percentual mínimo aqui, geralmente os concursos trazem exatamente 5%, porque é justamente o mínimo. É difícil você encontrar um concurso que ele reservou 20% das vagas, ou 15%, ou 10%. Geralmente vem um mínimo, que são 5%. Esse mínimo está num decreto, não está no 8.112. De modo que, se te perguntarem com base no 8.112, não existe o mínimo, ok? Só existe a definição de um percentual máximo, até 20%, que pode ser 15%, 10%, 7%. Cuidado, pessoal que faz muita prova aí, porque nós temos o regime jurídico do servidor público do Distrito Federal, que é a Lei Complementar 840, que é regime jurídico exclusivo do servidor do DF, que prevê uma reserva de 20%. Redondo, 20%. E tem muito aluno que confunde esse até 20% daqui com 20% da legislação do DF. No âmbito da federal do 8.112, a reserva vai ser de até 20%. Diferentemente da reserva de vagas para concursos públicos no âmbito específico do DF, que a lei do servidor DF prevê 20%. Cuidado para não confundir. Até 20, lei 8.112. E é até 20 mesmo, tá? Joia. Pronto, então... Depois disso, né, depois de analisadas as regras do concurso público previstas no 8.112, eu trouxe aqui uma questão aplicada, né, em 2011, sobre justamente esse assunto e perguntou o seguinte: as pessoas portadoras de deficiência asseguradas o direito de se inscreverem em concurso público para provimento de cargo, cujas atribuições, olha aqui, ó, sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Para tais pessoas, serão reservadas até 30% das vagas, nem tenho que comentar, né? Item falso, porque a lei fala numa reserva de até 20% e não de 30%. Falso. Quarta regra de um concurso público, a Lei 8.112, ela veda a abertura de novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. É vedada a abertura de novo concurso enquanto houver candidato aprovado no concurso anterior. Muito cuidado com isso aqui. Pessoal, Lei 8.112. Então, vamos colocar aqui. Lei 8.112, ela veda a abertura de novo concurso enquanto existirem aprovados no concurso anterior. Ok. Constituição Federal permite a abertura de novo concurso dentro do prazo de validade do anterior? Sim, desde que sejam nomeados com prioridade os aprovados no concurso anterior. Então, nós temos duas regras diferentes. Se te perguntarem na prova com base no 8.112, responda com base no 8.112. Se te perguntarem com base na Constituição Federal, responda com base na Constituição Federal. E com base no 8.112, a 8.112 ela vedada a abertura de novo concurso enquanto existirem candidatos aprovados no concurso anterior. Não pode abrir, mas tem que tomar cuidado. Professora, mas eu cansei de ver situações em que o concurso público ele estava dentro da sua validade e abriram um novo edital para o mesmo concurso, para o mesmo cargo, para o mesmo órgão, né, e o mesmo cargo. Tem que tomar cuidado, porque a lei diz que enquanto existirem aprovados,
não nomeados no concurso anterior. E aprovado é diferente daquele que é classificado. Então, muitas das vezes, abre-se novo concurso e ainda tem um monte de gente lá na lista de classificação, aguardando serem nomeados. Pessoal, aprovado é diferente de classificado. O aprovado é aquele que está dentro do número de vagas. Classificados são aqueles que estão fora do número de vagas e que não têm direito à nomeação, que têm apenas uma expectativa de direito à nomeação. Então, cuidado com isso aí, visualize com carinho para não correr o risco de errar em prova, que o aprovado está dentro do número de vagas. O classificado passou, mas fora do número de vagas. Quem é aprovado tem direito à nomeação, direito subjetivo à nomeação. Quem foi classificado tem apenas uma expectativa de direito. Então, a lei veda a abertura de novo concurso enquanto existirem aprovados. Pessoas que passaram no concurso dentro do número de vagas e que ainda não foram nomeadas. Então, se ainda existirem aprovados não nomeados, efetivamente a lei veda a abertura de novo concurso. Mas se todos os aprovados já tiverem sido nomeados e apenas classificados estão aguardando na lista lá para serem convocados, pode abrir sim. Inclusive, se abrir um novo concurso, esses classificados, infelizmente, eles perdem, né, aquela expectativa de direito. A administração ela pode abrir novo concurso, chamar os próximos aprovados, né, no próximo concurso, e não chamar esses que foram classificados. Foi realizado um concurso, né, até interessante, Secretaria de Educação do Distrito Federal, em 2010, ok? Suponha-se, porque eu não me lembro, mas que o número de vagas foi em 100 vagas, né? Foram 100 vagas, é só um exemplo, tá? Não me lembro exatamente qual foi a quantidade de vagas. E meados de 2011, todas as 100 vagas, né, já foram preenchidas. Então, os aprovados já tinham sido nomeados em 2011. E quando chegou mais ou menos em 2012, ainda dentro da validade do concurso, uma aluna chegou e comentou assim: professor, olha, eu passei no concurso da secretaria para professor e ela passou mais ou menos na posição, vamos botar aqui, 150. Ou seja, já tinham chamado 100, faltavam 49 dos classificados, ela estava na posição, né, depois dos aprovados, 50. E ela falou assim: olha, eu sei que tem vagas na secretaria, eu tenho certeza que tem cargo vago, sim. E aí ela perguntou: eu posso entrar com mandado de segurança para exigir para a minha nomeação, já que eu sei que tem vagas em aberto, tem cargo vago e que ainda está dentro da validade? E aí eu tive que ser bem honesta com ela: olha, não. Porque se já foram nomeados todos os aprovados e tem, por exemplo, vamos dizer assim, que depois dos 100 cargos nomeados, né, dos 100 aprovados, a administração visualiza que tem 100 outras vagas em aberto. Pergunto eu, quais são as duas opções que a administração tem nesse caso? Já foram nomeados os aprovados, mas surgiram mais 100 vagas. E tem mais um bocado de gente na fila esperando, né, na classificação. Se surgirem novas vagas, a administração não é obrigada a chamar os classificados. Ela tem duas opções: ou chama os classificados, ou então abre um novo concurso público, não tem problema. Esses classificados aqui, eles sempre têm apenas uma expectativa, eles não têm aí direito subjetivo à nomeação. Ok, pessoal? Então, ó, finalizamos aí as regras de um concurso público, né, previstas na 8.112. No nosso material, essa era a nossa última característica sobre concurso público. E aí eu coloquei aqui uma dica de prova, que é exatamente o que nós acabamos de comentar. Candidato aprovado é aquele que passou dentro do número de vagas definidos no edital. Aquele que passou no concurso, mas não está dentro do número de vagas, é considerado classificado no concurso. Desta feita, a lei veda a abertura de novo concurso, enquanto válido o concurso anterior e ainda existam candidatos aprovados. Ou seja, candidatos que passaram dentro do número de vagas aguardando a nomeação. Aí realmente não pode abrir um novo concurso. Ressalte-se que, caso o concurso esteja ainda dentro do prazo de validade, mas com todos os candidatos aprovados, já nomeados, não há razões para proibir a abertura de novo concurso, não tem problema nenhum. Então, finalizamos aqui a nossa primeira aula, né, com as regras de um concurso público. Já andamos um bocado, avançamos na lei, trabalhamos alguns assuntos doutrinários e jurisprudenciais. Na próxima aula a gente continua com a nomeação, posse, exercício e as demais regras de ingresso na administração pública com base na 8.112.